Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez para mais um encontro de catequese em torno do Dia do Pobre, da Jornada do Pobre, promovida pelo Papa Francisco há 4 anos, que mais uma vez estaremos aqui refletindo, avaliando e, sobretudo, colocando esta opção fundamental na nossa vida. Estenda sua mão para o pobre. Este é o lema tirado do Eclesiástico, que nos coloca na direção da opção fundamental que devemos fazer. Hoje vamos dar mais um passo. No encontro passado procuramos contextualizar um pouco como o pobre deve ser entendido, tirar um pouco uma compreensão um tanto quanto romântica ou apenas de uma ação que se coloque na perspectiva de uma filantropia, que tem o seu valor naturalmente, mas que não passa por internalizar empaticamente o caminho do pobre. E hoje, nosso encontro catequético é oferecer para vocês uma base pegando o caminho de Jesus. Onde se justifica essa opção? Porque, enquanto cristãos e cristãs, devemos estar de forma contundente ao lado do pobre. E não só isso, nos fazendo de certa forma um com eles. E aí eu vou trazer para vocês uma reflexão a partir de um texto bíblico. Não é possível falar de toda a trajetória bíblica, sobretudo o Novo Testamento, no caminho de Jesus, como essa opção fica evidente. Tá? Porém, a partir do exemplo de um texto que, ao longo da nossa exposição, vamos ilustrar com um ou outro texto, mas o texto central, a narrativa central, que vai nos servir de caminho, de orientação, é a narrativa de Marcos, capítulo 3, versículo de 1 a 6. Marcos, capítulo 3, versículo de 1 a 6. Eu vou ler para vocês, inicialmente agora, o trecho. Depois em casa vocês podem internalizar melhor esse texto e tirar alguns elementos que nos permitam verificar qual é o conteúdo propriamente dessa opção. E por que não se trata apenas de olhar o pobre no sentido daquele que está lá na sarjeta, mas de olhar o empobrecido nas suas mais diversas dimensões. Mas vamos ao texto inicialmente. E outra vez entrou na sinagoga, e estava ali um homem com uma das mãos atrofiadas. E observavam para ver se o curaria no sábado, para o acusarem. E disse ao homem da mão atrofiada: levanta-te e vem aqui para o meio. E perguntou: é permitido, no dia de sábado, fazer o bem ou fazer o mal, salvar uma vida ou matar? Eles, porém, se calaram. Repassando então sobre eles um olhar de indignação e entristecido pela dureza do seu coração, disse ao homem: estende a mão. Ele a estendeu e a mão voltou ao estado normal. Ao se retirarem, os fariseus com os herodianos imediatamente conspiraram contra Jesus e sobre como o matariam. Pois bem, vamos então, aqui diante dessa iluminação que o texto nos apresenta, tirar alguns princípios que caracterizam a opção fundamental do próprio Jesus. Sabemos que a missão de Jesus foi anunciar, viver, testemunhar o reino de Deus. Isso é tranquilo,
Isso é dito por praticamente todos aqueles que estudam o caminho de Jesus, conhecida na disciplina de Cristologia, né? Que a intenção fundamental de Jesus não foi nem anunciar a si mesmo, mas anunciar o reino de Deus. O reino está acima de toda e qualquer estrutura. O reino tem uma perspectiva escatológica, ou seja, a sua plenitude, a sua consumação se dá com a Páscoa definitiva. Porém, o reino começa aqui e agora. Aqui e agora que devemos fazer sinais desse reino. E para fazer sinais desse reino, se estamos de fato convencidos de que o caminho de Jesus é o caminho da vida, é o caminho de sentido, é o caminho da libertação, então não temos outra alternativa. Só nos resta tentar fazer da nossa vida aquilo que Jesus fez com a dele. E sabemos muito bem que não é tão simples, que muitos se afirmam cristãos porque acreditam que estão salvando as suas almas, mas cristãos que não optam por trilhar a mesma jornada que Jesus trilhou. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, é um desafio. Desafio este que o Papa Francisco está aí enfrentando o tempo todo. Em quase 8 anos de pontificado, sobretudo agora nos últimos 2, 3 anos, tem sofrido dura oposição. Chamado de comunista, chamado de herege, de traidor da tradição, enquanto ele vai ao centro, ao núcleo fundamental da tradição. E este texto que acabamos de ouvir, A Cura do Homem da Mão Atrofiada, nos apresenta três princípios fundamentais que devem nortear a opção que fazemos por trilhar o caminho de Jesus. Esse texto está numa situação na qual se repete várias e várias vezes, e não só em Marcos. Estou aqui falando para vocês no dia 30 de outubro de 2020, e o texto de hoje, que foi lido no Evangelho, na liturgia de hoje, é o texto de Lucas, trata justamente do dia de sábado. Outros textos que na liturgia temos visto ao longo desses dias, das semanas, também algumas vezes esbarraram na questão do sábado. E naquele instante, voltando para Marcos, o texto anterior já havia colocado um ambiente no qual Jesus estava sendo contestado. Jesus não era visto com bons olhos, porque atuava no dia de sábado. E aí, estando Jesus dentro de um ambiente que era um ambiente no qual só os puros poderiam estar, ele, tudo indica, faz uma provocação. Uma provocação não para causar polêmica, não para tentar também demonstrar por acaso o seu saber, mas para questionar a opção daqueles que estavam ali para contestá-lo. E ele pergunta: o que é lícito fazer no dia de sábado? Salvar uma vida ou deixar morrer? O bem ou o mal? E aí nesse texto, ele começa logo com um gesto. Os gestos falam muito, muitas vezes mais do que 1000 palavras. Uma atitude, um comportamento, uma ação. De novo, não há como não lembrar que nesses tempos de Papa Francisco tem sido muito
interessante como ele faz gestos, e muitos deles até de forma natural, ou seja, não foram gestos pensados previamente. Eu vou lá e farei isso. E que são gestos que têm uma força simbólica tremenda. A começar no próprio dia da sua eleição, né? Sabemos todos, né? Ele escolhe que nome? Francisco. E Francisco, por causa de São Francisco de Assis, né? Ele se apresenta na sacada sem a indumentária tradicional de um papa, na simplicidade, na humildade, abaixa a cabeça e pede ao povo que estava na praça: reze por mim. E aí nesse texto, Jesus faz um gesto. Ele olha para a porta, neste ambiente onde só os puros poderiam estar. Ele olha para a porta e vê que na porta tem um homem com a mão atrofiada, como diz essa tradução que eu li. Algumas outras traduções falam de homem da mão seca. Não importa. Importa que este homem tinha uma doença, né, que impedia, né, que a mão funcionasse normalmente, né? Era uma doença crônica. E qual era a explicação? Qual era a explicação para as doenças crônicas? A explicação é que ele estava desse jeito porque era um pecador. Um pecador porque alguma coisa ele teria feito, ou seus pais, ou seus avós, e portanto ele não poderia estar no ambiente dos puros. Ele, por ser um pecador, ou seja, o homem da mão atrofiada, por ter a mão atrofiada, por ter uma doença crônica, era considerado um pecador, e por ter essa mão atrofiada, ele não podia estar dentro da sala. Mas era comum nesta época que alguns desses doentes, querendo saber, querendo participar de alguma forma, se colocassem na porta, na janela. E aí Jesus faz esse gesto. Você que está aí, vem para o meio. Entra. Né? Entra. Faça parte desse grupo. Né? O meio era o lugar mais importante. Então esse é o primeiro princípio. Jesus vai agir o tempo todo sobre uma lógica de inclusão. Mas Celso, poderá perguntar a alguém, onde que está isso no texto bíblico? Que Jesus atua o tempo todo sobre uma lógica de inclusão. Ora, o que é isso? Pegar um homem considerado pecador, trazer para dentro da sala, dar a ele o lugar mais importante, se não uma inclusão. E assim Jesus faz com muitos outros. Nosso tempo aqui não permite que a gente faça outras tantas ilustrações. Ele faz isso com a criança, faz isso com a mulher, faz isso até com o cobrador de imposto. Então toda a lógica de Jesus é a lógica da inclusão. Então, agir em favor do pobre é agir dentro da lógica de inclusão. Mas os seus opositores certamente devem ter ficado com muita raiva. Eu fico imaginando o ambiente, né? Jesus então chama, convida esse homem, e os olhares dizendo, se não em voz alta, murmurando, quem ele pensa que é. Né? E Jesus, né, o texto antes, e mesmo o texto que eu acabei de ler, certamente percebeu que ali havia uma tensão. Mas ainda querendo tentar aprofundar, Jesus faz uma outra provocação. Uma outra provocação.
Sempre naquela linha. Não é uma provocação em termos de procurar polemizar, mas de chamar a atenção dos seus opositores para dizer, olha, pensem, avaliem, sejam pessoas com senso crítico. E ele faz a pergunta, o que é lícito fazer no dia de sábado? Salvar uma vida ou deixar morrer? O bem ou o mal? Jesus, segundo princípio, Jesus coloca o amor acima da lei. Mas por quê? O texto vai dizer assim, é belíssimo, belíssimo, porque o texto faz a gente quase que ver a situação como ela se deu. Os seus opositores não responderam nada, porque Jesus fez uma pergunta delicada, diríamos nós hoje uma pegadinha, uma pegadinha. Porque se eles respondem que era lícito fazer o bem, então o sábado poderia ser desrespeitado. Logo, eles se entrariam em contradição. Mas se eles dizem fazer o mal, opa, o mal não é permitido. Se eles dizem que era deixar morrer, opa, onde é que entra o quinto mandamento? Então eles ficaram, diz o texto, em silêncio. Em silêncio. Outra expressão que a gente poderia dizer, ficaram em cima do muro, não se comprometeram. E aí, Jesus, diz o texto, lançando um olhar indignado. A humanidade de Jesus aparece com força, indignado e entristecido contra essas pessoas, disse ao homem, a sua mão está curada. Aqui não temos condições de explicar com mais profundidade o milagre, mas levando em consideração que certamente Jesus fez alguns milagres de cura, o que é mais importante aqui não é propriamente o milagre, mas o conjunto da narrativa, toda a ação, onde o milagre aparece. E aí Jesus cura. O que Jesus faz? Jesus trabalha no dia de sábado. Ele respondeu a pergunta que ele fez aos seus opositores. O sábado está a serviço do homem. O homem é senhor do sábado. Jesus não era um anarquista, alguém que estava disposto a desrespeitar a lei, não. Ele era um bom judeu. Porém, qual é a questão fundamental? Este homem precisava ser resgatado na sua dignidade. Eu costumo brincar com os meus alunos na PUC-Rio, que é uma brincadeira que tem, creio eu, bastante sentido, porque não há um estudo assim muito detalhado em torno, mas é fácil demonstrar que Jesus, na verdade, foi o grande fundador dos direitos humanos. Porque ele está o tempo todo querendo resgatar a dignidade fundamental das pessoas. E esse texto mostra isso. Mas ao fazer isso, ele não trouxe tranquilidade para o ambiente. Ao ampliar o horizonte, que é terceiro princípio, a defesa irrevogável da vida. Então, vou repetir. Primeiro princípio, uma lógica de inclusão. Segundo princípio, o amor acima da lei. A lei deve estar a serviço da dignidade fundamental do ser humano. E terceiro princípio, a defesa irrevogável da vida. Defender a vida é defender a vida não somente no útero materno. Eu diria, perdoe-me aqui, talvez alguns nem entendam, é relativamente fácil defender a vida no útero materno, que deve ser defendida, não estamos falando o contrário a isso, mas é muito mais complexo
defender a vida depois do útero materno. Então, defender a vida é ir para além. E é aí que justamente entra a opção pelo pobre. Porque a vida dele está sendo machucada. A vida dele está sendo ferida. No encontro passado eu lembrei aqui para vocês as feições, o rosto dos pobres que o documento de Puebla, no número 30, nos ofereceu, isso em 1979. Então, quantas e quantos morrem fora do útero materno por negligência, por falta de políticas públicas, por não terem condições de, por exemplo, nesta pandemia, se tratarem adequadamente? Quantos? São incontáveis. São incontáveis. Pessoas que mal têm condição muitas vezes de comprar um remédio para a sua pressão alta. Se não toma regularmente o remédio para a pressão alta, o que acontece? Coração, AVC. Pessoas diabéticas que, se não também fazem um tratamento adequado, e a gente poderia aqui fazer uma lista, e essa lista só iria crescer. Então, esses três princípios, eles sintetizam toda a ação de Jesus, do começo ao fim. Do começo ao fim. Tá? A lógica da inclusão, o amor acima da lei e a defesa irrevogável da vida. Mas, como termina o texto? O texto termina com aqueles presentes dando uma salva de palmas para Jesus. Oh, o cara é bom, veja o que ele fez. Não. O versículo 6 diz o seguinte: desse dia em diante, fariseus e herodianos, que eram inimigos no dia a dia, no cotidiano, diríamos, sempre usando essas expressões bem populares, que um não passava na mesma calçada que o outro, mas na sinagoga eles se encontravam. A gente não vê isso nas igrejas? Quanta gente, né, que é inimigo fora do prédio, mas dentro da igreja tudo de mãos postas, tudo direitinho, e não se confrontam com as questões fundamentais. Mas que na hora de fazer aquela opção que vai trazer comprometimento, né, na vida das pessoas e até riscos, ela se afasta. E justamente isso que vai acontecer com Jesus, porque fariseus e herodianos, que eram inimigos, o texto fala isso claramente, não é tradução livre, não é nenhuma adaptação. Vou inclusive reler, vamos reler, porque alguém já pode ter esquecido. Né? Versículo 6. Ao se retirarem, os fariseus com os herodianos imediatamente conspiraram contra ele sobre como o matariam. Dois grupos inimigos, capítulo 3, início do Evangelho de Marcos, começam a conspirar contra Jesus. Ou seja, a ação de Jesus na prática já provocava um mal-estar. Jesus, ao final, vai ser morto porque esse mal-estar vai crescer. Porque Jesus já quer resgatar onde de fato Deus está. Deus está no coração daquele que busca sinceramente resgatar a dignidade fundamental de toda e qualquer pessoa humana. Então o que o Papa está nos propondo é mais um momento, é mais uma catequese. Nesse sentido o Papa é muito catequético, insistente. Mas mesmo assim, muitas vezes, nós não ouvimos. Então, nesse segundo encontro, o que oferecemos a vocês é isso. Optar pelo pobre, estender a mão ao pobre, não é apenas um gesto que fazemos
por conta daquilo que, digamos, seria uma obrigação, mas é muito mais do que isso. É uma opção fundamental. É um estar dentro do processo da própria dinâmica do agir de Deus. Porque mais tarde, após a sua morte e ressurreição, as comunidades vão perceber que aquele profeta que agia daquela forma e que no final morreu na cruz, era filho de Deus. E, portanto, ele revelava na sua ação o agir de Deus. Ir ao encontro dos pobres é revelar ao mundo Deus. Um abraço e até o próximo encontro.